Meus queridos irmãos e irmãs, amadas ovelhas, queridos amigos, dirijo-me a vocês neste domingo de Páscoa e quero trazer-lhes um texto muito interessante de 1 Coríntios, no capítulo 15. E o tema do nosso estudo desta hora é o maior milagre. Meus queridos, a Escritura relata vários milagres realizados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entretanto, o maior de todos os milagres de Jesus é, sem dúvida nenhuma, a ressurreição do Senhor Jesus. Este é o maior de todos os milagres. Vejamos então o grande significado da ressurreição para os filhos de Deus. E nós encontraremos isto na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, no capítulo 1, verso 15, quando Paulo vai tratar de uma forma muito significativa, de uma forma muito abençoadora. Ele vai falar do grande significado da ressurreição de Cristo para os filhos de Deus. E Paulo então vai dizer que a ressurreição de Cristo é, meus prezados irmãos queridos, é o fundamento da nossa fé. E Paulo vai dizer para algumas coisas interessantes para nós. Por exemplo, se Cristo não ressuscitou, se por um terrível acaso isto houvera acontecido, meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, então a nossa fé e a nossa pregação são vãs. O verso 14 ele diz assim, no verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Paulo está fazendo aos crentes em Coríntios esta argumentação. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Um outro argumento que o apóstolo faz é: se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo perecerão sem esperança. Os que partiram em Cristo perecerão sem esperança. Olha o que diz o verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Sim, se Cristo não houvera ressuscitado, os que partiram, os que dormiram em Cristo perecerão, diz Paulo. Mas Paulo diz também, se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, Paulo vai dizer no verso 20 assim, mas de fato, para a glória de Deus, Cristo ressuscitou. Olha o verso 20, mas de fato, diz Paulo, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Então, meus prezados irmãos, Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele vive, ele reina para todo sempre. Glória a Deus por causa disso. Mas este capítulo 15 de 1 Coríntios, ele nos oferece, meus irmãos, 6 fatos da ressurreição. 6 fatos que provam a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O primeiro está no verso 5, que diz assim: ele apareceu a Cefas, isto é, a Pedro, e depois aos 12. É uma prova de que Jesus ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. A outra está no verso 6. Paulo vai dizer para nós: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, o segundo fato que prova para nós a ressurreição de Jesus é que ele apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Mas há um terceiro, ele também apareceu a Tiago, o jovem pastor da igreja de Jerusalém, no verso 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então, aqui nós temos o quarto e o quinto fato que prova para nós que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Ele apareceu ao jovem pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, e depois ele aparece a todos os apóstolos. Mas ainda, irmãos, o verso 8, olha que coisa interessante. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, disse Paulo, o santo apóstolo, como por um nascido fora do tempo. Então, queridos, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, ele reina para todo sempre, e esses textos nos mostram claramente os fatos da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, cada um crê, cada um experimenta ainda hoje a realidade da salvação. Este sabe que Cristo vive e vive nele, vive em nós, para a glória do nome do Senhor. Meu querido, você que está me ouvindo através desta live, creia que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Mas em terceiro lugar, vamos pensar um pouquinho a finalidade da ressurreição. A finalidade da ressurreição. Em primeiro lugar, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, é provar que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho e o manifestou através de três grandes fatos. Deus aceitou o sacrifício e através de três grandes fatos relatados na Bíblia, ele vai provar para nós a aceitação deste sacrifício. O primeiro fato, meus prezados, é pelo rasgar da cortina do templo. Quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, por volta das 14h30, diz, quando ele estava lá morrendo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Olha o que diz Mateus capítulo 27, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se a terra. Sim, meus prezados irmãos queridos, houve um terremoto naquele momento. Houve, meus irmãos, o céu escureceu. Houve abalos em vários lugares. Eles estavam crucificando o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor dos Senhores. Mas em Mateus, no capítulo 28, o verso de número de 1 a 6, vai mostrar para nós também de uma forma assim muito clara sobre esse fato da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, de 1 a 6.
E no findar do sábado, diz a Bíblia, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, diz a Bíblia, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram apavorados e ficaram como que se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede onde o colocaram. Sim, esta é uma prova contundente da ressurreição, da finalidade da ressurreição de Jesus, através da sepultura vazia. O túmulo está vazio, sim, e pela entronização do Senhor ao lado do Pai celestial. Meus irmãos, isto é algo tremendo. Em Hebreus capítulo 1, o verso 3, a Bíblia diz: ele, isto é, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata da palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Meus prezados irmãos, meus queridos amigos, Jesus está vivo, ele ressuscitou, aleluia, glória a Deus. Você pode crer nesta verdade da Bíblia, você pode crer na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é verdade. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creia em Jesus, na palavra do Senhor, e com certeza você será renovado espiritualmente, fortalecido espiritualmente. E se você ainda não tem uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, pense nisto agora mesmo, meu amigo. Aceite Jesus como seu Salvador, como Senhor da sua vida. Entregue-se a Ele de todo o seu coração nesta hora. Eu quero orar por você, eu quero orar por toda a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte nesta hora. Vamos orar. Deus bendito, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, eu me dirijo a ti nesta hora, suplicando, Deus, as ricas e copiosas bênçãos dos céus. Abençoa, Senhor, toda a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte. Cada ovelha minha, Senhor, guarda-as na palma das tuas mãos. Oro também pelos meus amigos queridos que estão assistindo esta mensagem, que também eles sejam tocados pelo poder da sua palavra. Senhor, que aonde esta mensagem chegar, ela possa atingir os corações, abençoar as vidas, restaurar as famílias, fortalecer a fé dos crentes. Ó Deus, cuida de nós. E muito obrigado, Senhor, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele venceu a morte para a glória de Deus. E porque ele venceu, nós também venceremos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha irmã. E que Deus lhe conceda uma semana abençoada, fortalecida na fé, e que a graça de Jesus o acompanhe cada dia, em nome de Jesus. Amém.